Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Dessa vez você vai aprender noções sobre a terceira lei de Newton, mais conhecida como lei da ação e reação. Observe nesse desenho que existe uma pessoa de nome A empurrando um bloco de nome B. Esse bloco tem uma massa. Essa pessoa está empurrando esse bloco. Quando ele empurra esse bloco, no caso, no sentido da esquerda para a direita, surge naturalmente uma força da direita para a esquerda. O nome da força que a pessoa empurrou no sentido da esquerda para a direita, nós chamamos de F, vetor F de A em B, ou seja, a força que a pessoa A faz no bloco B. Naturalmente surge uma força de reação, é a força que o bloco faz na pessoa, que nós chamamos de força de B em A. Observe que essas forças têm sentido contrário. Assim, aparece esse sinal negativo, ou seja, a força que A aplica em B é igual a menos a força que B aplica em A. Devido aos vetores FAB e FBA terem sentidos opostos, aparece esse sinal. Assim, a terceira lei de Newton diz que sempre uma força de ação, sempre quando ela for aplicada num corpo, surge naturalmente uma força de reação, com as seguintes características. Essas forças têm a mesma intensidade, ou mesmo módulo, ou mesmo valor, e possuem a mesma direção, ou seja, aqui no caso horizontal, e sentidos opostos. Essa força vai da esquerda para a direita e essa força da direita para a esquerda. E essas forças atuam em corpos diferentes. Assim, as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Observe que aqui tem dois corpos aplicando força, a pessoa e o bloco. Então, tirando a setinha aqui do FAB, implica que queremos o módulo, apenas o valor. Então, FAB é a intensidade, o valor, o módulo de força que o corpo A aplica no corpo B. E FBA é a intensidade de força que o corpo B aplica no corpo A. Essa é a lei da ação e reação. Foi elaborada pelo grande matemático e físico inglês, Isaac Newton. Vamos conhecer um pouco da força normal. Normal quer dizer perpendicular. Aqui você pode observar um corpo apoiado sobre uma mesa. A força normal é representada pela letra N. É a reação da mesa sobre o corpo. O bloco está apoiado sobre a mesa. No momento que o bloco é apoiado sobre a mesa, existe uma reação da mesa contra o bloco, que a gente chama de força normal. Assim como existe a reação da mesa contra o corpo, existe uma ação do corpo sobre a mesa, que a gente convenciona de menos normal. Assim, as características de forças de ação e reação é que elas atuam em corpos diferentes e essas forças não ficam em equilíbrio. No caso, a força normal e a força de ação do corpo sobre a mesa, menos N, são forças de ação e reação. Sabemos que a força peso é a ação da gravidade sobre a massa de um corpo. No caso aqui, o corpo, um bloco está apoiado sobre uma mesa. A Terra exerce uma força de atração em cima desse bloco. Existe uma ação da Terra sobre o bloco. Por outro lado, existe uma reação do corpo contra a Terra, que a gente representa por vetor menos P. A ação da Terra sobre o corpo, nós percebemos, porém a reação do corpo contra a Terra, nós não conseguimos perceber, pois a massa do corpo é muito pequena. Agora temos a força normal e a força peso. Observe que essas forças atuam em um mesmo corpo, no caso, no bloco. Elas se equilibram entre si. Por elas atuarem em um mesmo corpo, elas não são forças de ação e reação. Nesta tela podemos observar que existem 4 forças. É a força peso, que sabemos agora que é equilibrada com a força normal, menos normal e a força menos peso. Destas 4 forças, apenas a força peso e a normal se equilibram. E repetindo, elas não formam pares de ação e reação.
Nessa tela nós temos representado aqui embaixo o plano horizontal, a força normal e a força peso. Essa força F é uma força externa aplicada ao corpo. Vamos considerar nas questões que não existe atrito entre o bloco e o plano horizontal. Se uma força externa for aplicada no bloco, o bloco adquire um movimento, aqui no caso da esquerda para a direita. Outro nome que tem a força normal é chamado reação normal ao apoio, que nesse caso aqui o apoio é o plano horizontal. Nesse exemplo vamos considerar que a massa desse bloco seja igual a 10 kg. Ele inicialmente está em repouso, está sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força horizontal e constante, cuja intensidade vale 80 N, será aplicada nesse corpo. Ele vai adquirir um deslocamento, um movimento, uma aceleração. E a gente quer saber o valor dessa aceleração. Queremos também saber o valor da reação, a reação do plano de apoio, ou seja, a força normal. Aqui nós temos os dados, a massa do corpo, 10 kg. Para determinarmos a aceleração nesse problema, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton. A força resultante é a força externa, é a força aplicada no corpo. E a intensidade dessa força equivale a 80 N. A massa é 10 kg. Vamos obter a aceleração, que é igual a 80 sobre 10, 8 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, pede o valor da força normal. Já que a força normal e a força peso se equilibram, implica que a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso. E a força peso, já sabemos que é o produto da massa pela aceleração da gravidade. A massa foi dada 10 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A intensidade da força peso equivale a 100 N. Portanto, a força normal, que é a reação do plano de apoio, equivale ao próprio peso, que equivale a 100 N. Precisamos ficar atentos que na vertical não há movimento na horizontal. A força responsável pela aceleração é essa força aqui externa, essa força resultante. Na vertical não há deslocamento, o corpo não trepida, o corpo não se desloca. A aceleração é nula, a aceleração é zero. Por isso o corpo está em equilíbrio. O valor da força normal é igual ao valor da força peso. No exemplo 2, precisamos colher os dados. Aqui nós temos a massa de A igual a 4 kg, a massa de B igual a 6 kg, a força externa é igual a 40 N. Vamos admitir que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui podemos calcular a aceleração do conjunto. O bloco B e o bloco A podem ser considerados um único bloco de massa MB mais MA. Assim, queremos calcular a aceleração do conjunto. Precisamos aplicar a segunda lei de Newton, que nos diz que a resultante das forças que agem sobre um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Mas essa massa aqui é igual a massa de B mais massa de A. Assim, a segunda lei de Newton fica da seguinte maneira: força resultante é igual a massa de B mais massa de A, substituímos aqui, vezes a aceleração. A força resultante equivale a 40 N. Essa força que vai dar um movimento aos dois corpos. A massa de B equivale a 6 kg e a massa de A 4 kg. A aceleração nós queremos saber. E a força resultante nós já sabemos que é 40 N. Assim, a aceleração equivale a 40 dividido por 10, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A, o corpo vai se mover com essa aceleração. Queremos saber agora a intensidade de força que o bloco A aplica no bloco B, que vai ser a mesma intensidade de força que o bloco B aplica no bloco A. Isso devido à terceira lei de Newton. Nessa tela, vamos isolar o corpo B. Aqui na vertical não há movimento. Na vertical não tem nenhuma trepidação, nenhum movimento na vertical, pois o atrito
foi considerado nulo entre os blocos e a superfície. Assim, na vertical, não há aceleração, há um equilíbrio, como nós vimos, entre a força normal e a força peso. A intensidade da força normal do corpo B é igual à intensidade da força peso do corpo B. Vamos calcular aqui a intensidade da força peso. É a massa vezes a aceleração da gravidade. No caso, é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. A massa de B equivale a 6 kg. Força-peso que age em B é igual a 6 vezes 10, que equivale a 60 N. Como a força normal é igual a força-peso, a gente conclui que a força normal que atua no corpo B equivale também a 60 N. Portanto, na vertical não há movimento. Nós apenas calculamos quem é o valor da normal e o valor da força-peso. O movimento acontecerá na horizontal, ou seja, essa força externa de 40 N vai provocar uma aceleração, vai arrastar como se fosse um bloco único na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Aqui nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. O valor da aceleração nós já temos, é 4 metros por segundo ao quadrado. A força resultante será igual à subtração desses dois vetores. Eles têm sentidos opostos. Você vai tirar FAB da força da ação, da força aplicada. Assim, a força resultante é força aplicada menos a força que A faz em B, que o bloco A faz no bloco B. Substituindo essa expressão aqui na segunda lei, temos que força menos força de A em B é igual a massa de B vezes a aceleração. A força aplicada é 40 N, menos FAB, nós vamos repetir, nós queremos saber quem é o valor da força de A aplicada em B. A massa de B é 6 kg e a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Assim nós teremos que menos força do corpo A aplicado no corpo B é igual a 6 vezes 4, 24. Aqui temos o mais, vai para o lado direito da equação como menos. 24 menos 40 equivale a menos 16. Vamos repetir o menos FAB. Se você multiplicar ambos os lados por menos 1, você vai obter que força que A aplica em B é igual a 16 newtons. Vamos agora isolar o corpo A, o bloco A. Na vertical nós sabemos que existe atuando a força peso e existe atuando a força normal, e que ambas se equilibram. Assim, na vertical não há movimento, não há deslocamento, não há aceleração. Se há um equilíbrio, podemos afirmar que a intensidade da força normal no corpo A é igual à intensidade da força peso no corpo A. A normal de A é igual ao peso de A. Assim, a normal do bloco A equivale também a 40 newtons. Na horizontal, nós temos a força que B aplica em A, calculado no item anterior. E ela vai fazer com que o bloco A ganhe a aceleração, que nós já sabemos o valor. Assim, na horizontal é que acontecerá o movimento. E vamos aplicar a segunda lei de Newton. A intensidade da força resultante será a força que B faz em A. O valor da massa será a massa do corpo A, vezes a aceleração, que já calculamos. A força que B faz em A, nós queremos calcular, para ver se vai dar a mesma força que A faz em B. A aceleração do conjunto é 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, a força que B faz em A equivale à massa de A, que é 4 kg, vezes a aceleração, que equivale a 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, a força que B faz em A é igual a 16 Newton. Observe que, pela terceira lei de Newton, a intensidade de força que o bloco A faz no bloco B é igual à intensidade de força que o bloco B faz no bloco A, que nesse caso equivale a 16 newtons.